Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos fazer um breve resumo do que vimos em sala de aula ontem, mesmo porque nós tratamos sobre assuntos que o pessoal do grupo, se não me engano, o grupo 1 que ficou em casa, não viram, né? Então, dentro dos assuntos de eletrônica básica que nós estamos vendo sobre resistores. Então, vamos fazer um breve resumo do que a gente falou ontem, né? Só para situar todo mundo, deixar todo mundo a par das mesmas informações. Então, vamos lá. Ontem foi falado que os resistores são equipamentos eletrônicos, né? Componentes eletrônicos que limitam, né? Eles fazem parte dos componentes que limitam a passagem de corrente elétrica. Só para a gente se situar, né? Nós vamos só fazer uma breve recapitulação lá do nosso módulo de eletricidade, em que utilizamos a lei de Ohm, né? E lá na lei de Ohm, que falava tensão, resistência e corrente. Se eu quisesse descobrir a corrente, pegava o valor da tensão e dividia pela resistência. Com isso, a gente percebe um detalhe aqui, né? Que quanto menor for o valor dessa resistência, maior vai ser o valor da corrente. E o contrário também. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Beleza, então, dando prosseguimento a esse raciocínio, eu falei que os resistores têm uma simbologia padrão. Em sala de aula eu comentei. A simbologia padrão parece um zigue-zague, né? Vou pegar daqui a pouco um desenho aqui na internet para ficar melhor. Um minutinho, por favor. Então, tem essa simbologia, já vou colocar daqui a pouco a simbologia que estou querendo apresentar. Então, aqui está, que foi as duas representações que eu coloquei ontem em sala de aula. Todas as duas simbologias são válidas para representar o resistor. Normalmente, a maioria dos circuitos elétricos a gente representa por esse de baixo, né, com o que parece um zigue-zague. Lembrando, né, que você tem que colocar a representação e, por exemplo, o valor, né? Se você tem um valor de 25 ohms, você coloca logo acima esse valor de 25 juntamente com a representação de resistência, que é a simbologia utilizada. Ok. Então, isso aí é o que a gente falou ontem, né, rapidamente na sala de aula. Bem tranquilo, isso daí basicamente é a nossa recapitulação lá de eletricidade básica. Só que tem uma informação aqui, né, que a gente precisa levar em consideração. Como que eu vou descobrir esse valor de resistência, né, para saber se esse resistor é um resistor de 25 ohms? Existe um padrão. Existe um padrão adotado, que foi aquela primeira a tabela que eu coloquei
no grupo do WhatsApp, né, que foi esta tabela aqui. Então, essa tabela tem duas particularidades. Ele tem a representação das faixas, né? No caso aqui é um resistor de 4 faixas, onde nós temos os dois primeiros números, um fator multiplicador e uma tolerância. Vamos representar aqui o que eu quero apresentar da questão dos números dos resistores. Eu comentei que tem suas particularidades. Os resistores de 4 faixas, que são o primeiro a ser apresentado. Como o nome já diz, né, ele possui 4 faixas de identificação. Aí, juntamente com o que foi visto do exercício que eu coloquei para vocês, que já vou pegar o exercício para responder e clarear aí as dúvidas do pessoal que me perguntou no privado. Deixa eu só pegar aqui o exercício. Enquanto está carregando aqui a imagem do exercício no meu computador, como é que eu vou saber, por exemplo, um resistor de 1K, que é 1 kΩ? Nós temos que observar que a primeira faixa é o primeiro número. Então, vamos só recapitular aqui. Quanto que é 1K, um resistor de 1K? Na verdade, ele é um resistor de 1000 ohms. Então, se aqui a primeira faixa representa o primeiro número, que nesse caso aqui é o número 1, nós vamos olhar aqui na tabela que o número 1 ele é representado pela cor marrom. O segundo número, que é a segunda faixa, nessa representação que nós estamos utilizando, é o número 0. Olhando aqui a tabela, o 0 é representado pela cor preta. Então, nós já temos o número 1 e o número 0. Nós já temos a escrita do número 10. A terceira faixa é a faixa do fator multiplicador, ou seja, eu vou pegar esse número 10, da faixa marrom e da faixa preta, e vou multiplicar por um número de base 10, em que o resultado seja o 1000, né? Ou seja, eu vou multiplicar por um número que acrescente esses dois zeros aqui, de uma forma bem simplificada. Que número é esse que vai acrescentar esses dois zeros aí nessa multiplicação por 10? Nesse caso, o próprio número 2. Por que vai ser o número 2? Porque 10 vezes 10 elevado ao quadrado vai ser 10 vezes 100, e que o resultado desta multiplicação é o nosso número 1000. Então, dessa forma, a nossa terceira faixa, ela vai ser vermelha, porque ele está dizendo que o número 10 elevado ao quadrado vai multiplicar o número 1 e 0, que é o número 10, por 100. Dessa forma, nós temos um resistor de 1K representado aí desta forma. Uma particularidade aqui, que eu falei ontem em sala de aula, que se na quarta faixa, que representa a nossa tolerância, ou seja, que a quarta faixa é a tolerância do resistor,
Se a tolerância não for informada, ou seja, o meu resistor só tem 3 faixas. Então, a minha tolerância vai ser mais ou menos 20%. Então, se, por exemplo, vocês viram um resistor que só tem 3 faixas, a última faixa é uma faixa, não é a faixa branca, não foi desenhada a quarta faixa. Se não tiver sido informada essa quarta faixa, nossa tolerância é de 20%. Se a quarta faixa for dourada ou prata, nós teremos, respectivamente, mais ou menos 5% para o dourado, conforme tabela, e para a prata, teremos mais ou menos 10%. Essa regra aqui é válida para o resistor de 4 faixas. De 4 faixas. Porque na resistor de 5 faixas, nós temos mais uma informação lá que vamos já apresentar aqui para o pessoal que está com exercício aí para resolver. Então, com 4 faixas, nós vamos ter essas 3 considerações. Se não veio informado qual é a quarta faixa, mais ou menos 20%. Se a faixa for dourada, mais ou menos 5%. E a prata, mais ou menos 10%. Uma das perguntas que foi bastante feita ontem, foram bem perguntadas, vocês podem observar que a tabela aqui do lado direito apresenta esses valores aqui, ó, mais ou menos 1%, mais ou menos 2%, mais ou menos 0,5%, 0,25%, 0,1% e 0,05%. Aí entra uma particularidade que eu vou falar por experiência própria. Nos resistores 4 faixas, bem atenção nessa informação, tá? Nos resistores 4 faixas, até hoje, eu ainda não vi resistores que não fosse dourado ou prata. Ok, pessoal? Eu até hoje ainda não vi esses resistores. Já vi resistor faltando a quarta faixa, ok? Que é essa representação do mais ou menos 20%. Mas resistores 4 faixas, ou vai ser dourado ou vai ser prata. Essa tabela que representa esses outros percentuais para os resistores 5 faixas, que eles são resistores mais precisos. Então, vamos pegar aqui o exercício. Que foi o exercício que eu deixei para vocês resolverem, que pede o seguinte: determinar o código de cores para os seguintes resistores com tolerância de 10%. Ok? Antes de a gente fazer o exercício propriamente dito, né? Tranquilo aqui para o pessoal do grupo 1, eu acho que é grupo 1, né? Que não assistiu essa aula em sala. O pessoal que está do grupo 2, né, assistiu essa explicação em sala, eu acho que está tranquila essa informação. Então, para eles, está praticamente uma revisão. O pessoal que é do grupo 1, se tiver dúvida, pode perguntar aí à vontade. Pode perguntar aí. Só em relação a desse primeiro, segundo e terceiro aí, que é o marrom, preto e o vermelho. Como eu lhe perguntei anteriormente se é a soma, como é que é isso aí para saber esse resultado aqui? Beleza. Eu vou lhe responder fazendo aqui o exercício da letra A. Ok? Vou colocar seu microfone aqui no mudo só para a gente poder ouvir aqui tranquilo. Beleza. Só um minutinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Letra A. Letra A é o resistor de 68 ohms. 68 ohms.
Ele é um sensor... eu estou com a mesma situação de ontem, quero chamar resistor de sensor. Beleza. O resistor 4 faixas... Deixa eu apagar aqui para desenhar. Eu vou escrever esse 68. Como é que é 68 escrito no código de cores? Eu vou escrever aqui na primeira faixa. Qual é o primeiro número do 68? O próprio 6. Então, olha aqui na tabela. Quem é 6? Aqui, quem é 6 pela tabela vai ser o azul. Então, o nosso resistor ele vai começar pela cor azul. Esse aqui é o primeiro. Por que azul? Porque azul é o número 6. O segundo número, que é o 8, olhando a tabela, ele é o cinza. Então, esta segunda faixa é o cinza. Tranquilo? Mas, aí eu já escrevi o 68. Só que a terceira faixa, ela vai ser multiplicada por um número base 10. Só que essa terceira cor, ela quer saber que número eu vou colocar aqui nessa potência de base 10 para multiplicar o meu 68. Nesse caso aqui, nós temos que lembrar uma regrinha lá da matemática que diz que qualquer número elevado a zero, ele, na verdade, é 1. Por que eu estou interessado nessa regra aqui? Porque se eu colocar 68 vezes 10, direto, eu vou ter 680. E não é isso que eu quero 68. Então, se eu colocar 0, ou seja, 10 elevado a 0, se eu acabei de falar que qualquer número elevado a 0 é 1, então a resposta desse número aqui é 1. Então, 68 vezes 1 vai ser o meu próprio 68. Então, dessa forma, se eu estou falando que é o número 0, né, que eu vou colocar aí nessa base 10, eu vou olhar aqui a tabela novamente. Quem é 0 na tabela? Nesse caso aqui, 0 vai ser o preto. Então, a nossa terceira faixa nesse resistor de 68 ohms é a cor preta. No enunciado do exercício, ele está dizendo que todos os resistores possuem tolerância de 10%. Então, olhando aqui a tabela, o prata vai ser a nossa cor escolhida, porque a prata, ela tem na tolerância, lembrando que a quarta faixa sempre é tolerância, e representa o mais ou menos 10% de tolerância do nosso resistor de 68 ohms. Então, a resposta final aqui, né, qual seria o código de cores para esse resistor de 68 ohms? Vai ser azul, cinza, preto e prata. Essa aqui é a nossa resposta para a letra A. Não errando o cálculo, né? Sai certo. Também. Beleza? Como assim mais ou menos 10%, né, que é a nossa tolerância? Eu vou pegar um resistor de 68 ohms, né, vou escrever um pouquinho mais aqui embaixo. 68 ohms. Eu vou colocar mais 10%. Então, eu vou multiplicar por 1,1, que foi a conta que eu estava fazendo ontem, né? Quando eu coloco 10% a mais, é a mesma coisa que escrever vezes 1,1. Então, 1,1 vezes 68, eu posso ter um resistor de 74,8.
Se ele varia 10% para mais, eu também posso calcular 10% para menos. 10% a menos é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. Então, 68 vezes 0,9 vai dar 61. 61,2. 61,2. Então, meu resistor de 68 ohms pode variar aí entre 61,2 e 74,8. Então, se eu comprar, né, comprar um resistor e medir e tiver dentro desses valores, eu tenho um resistor bom para ser usado. Se ele tiver muito fora desse valor, eu já estou com um resistor ruim, né? Um resistor de péssima fabricação. Ok, pessoal? Vamos responder a letra B. A letra B já é um resistor bem particular, né? Vou escrever aqui do lado direito, enquanto o pessoal pode estar copiando aí. É um resistor de 0,33. Não esquecendo, né? 0,33 ohms. Então, vamos lá. Quais serão as faixas desse resistor? Temos 4 faixas, né? Continua com resistor 4 faixas. Vamos responder a mais fácil logo. A tolerância. Se a tolerância é a mesma, então eu já sei que a última faixa vai ser prata. 0, vai ter uma particularidade que a gente vai já verificar qual é. Mas vamos escrever o 33. Qual é o 33 aqui na tabela? É o próprio número 3, que é o laranja. Então, nesse caso, a nossa primeira faixa vai ser laranja. E a nossa segunda faixa também vai ser laranja. O preto cancelou, foi o 0 aí? Não, vamos ver o que vai acontecer para ser o 0, né? Eu escrevi 33. Qual é o fator multiplicador que a gente vai utilizar? Vejam só, todos que eu acabei de citar está usando base 10 elevado a algum número, correto? Só que se eu fizer qualquer número, né, vou ter 330, 3.300, se for o número 2, 33.000, se for o número 3, e por aí vai. Aqui na terceira faixa, vocês vão usar o prata. Por que o prata? Porque olha qual é o fator multiplicador, né, que a gente está vendo aí na tabela. Vezes 0,01. Aqui, ó. Então, a terceira faixa, nessa situação aqui, vai ser prata. Por que prata? Porque prata, quando colocar aqui nessa multiplicação, vai ser vezes 0,01. Se você fizer essa multiplicação aí do 33, vezes 0,01, nós vamos ter o valor de 0,33, que é o valor que a gente está buscando. Então, o nosso resistor de 0,33 ohms vai ser um resistor de faixa laranja, laranja, prata e prata. Ok, pessoal? Só uma particularidade aqui que eu já ia esquecendo, para o pessoal do grupo que não estava presencial ontem. Como é que eu vou saber qual é a primeira faixa do meu resistor, né? Estou falando
laranja, laranja, prata, prata. Pô, vamos dizer que eu comprei o resistor, eu disse que a primeira faixa vai ser prata, prata, laranja e laranja. Poderia ler dessa forma? Eu poderia dizer que é primeira faixa prata? Aqui não, porque eu estou dizendo que a nossa leitura sempre é da esquerda para a direita, né? Primeiro vai ser laranja, segundo laranja, terceiro prata e quarto prata. No resistor físico, vou até fazer essa aí, modelo que está aqui, vou colocar ele mais aqui embaixo, expandido. No modelo físico de resistor, o resistor de 4 faixas, a tolerância, é por isso que eu acabei de citar que a tolerância sempre vai ser prata ou dourado. Sempre vai ser, no resistor 4 faixas, sempre vai ser essas cores. Mas tem, vamos dizer, professor, mas não veio a quarta faixa. Então, a primeira faixa do resistor sempre vai estar perto de um dos lados. Ó. Vocês conseguem observar aqui, ó, que a primeira faixa vermelha está perto dessa extremidade aqui, ó. Então, a primeira faixa nunca vai ser a faixa que está no meio do resistor. Eu não posso dizer que essa aqui é a primeira faixa. Isso aqui estaria errado. A primeira faixa sempre vai estar perto de um dos lados dos terminais do resistor. Ok, pessoal? Então, se porventura vocês pegarem um resistor, por mais que seja 5 faixas, que os 5 faixas ele vai ter faixas coloridas, né? Então, por mais que ele tenha faixas coloridas na última faixa, a faixa que vai determinar qual é o valor do resistor, sempre ele está próximo de um dos lados dos resistores. Então, nesse caso aqui, a primeira faixa vai ser o vermelho, porque é ela que está mais perto de um dos terminais do resistor. E a segunda faixa e a terceira sempre vão estar perto da primeira faixa. Você nunca vai ver, por exemplo, um resistor 4 faixas, por exemplo, com as faixas divididas assim, ó. Sempre dividido, que eu digo, espaços iguais, para justamente confundir você, porque poderia dizer, qual é a primeira faixa num resistor desenhado dessa forma? Bem, a primeira faixa poderia ser essa e poderia ser essa, porque todas as duas estariam perto de um dos lados do resistor. O desenho correto sempre vai ser assim, ó. A primeira faixa perto da extremidade e as demais faixas perto da primeira faixa. Sempre vai estar desenhado assim. A tolerância pode estar até perto do próximo terminal. Mas as faixas que vão estar determinadas, os valores, sempre elas vão estar juntas. Então, aqui nesse desenho que eu acabei de fazer, essa aqui é a primeira, segunda faixa, terceira faixa, e aqui, apesar de estar perto da outra extremidade, mas ela está isolada, né? A primeira e a segunda e a terceira que estão mais próximas, a tolerância ela pode estar mais afastada, sendo a quarta faixa. Beleza, vamos responder aí a letra C. Vou apagar aqui esse lado esquerdo. Letra C.
A letra C é um resistor de 22K. 22 quiloohms. Então, o nosso resistor vai ter 4 faixas. O exercício proposto já disse que ele é mais ou menos 10% em todas as respostas, então a gente já sabe novamente que aqui a última faixa é prata. 22K. 22K, só recapitulando, né? 22 e o K são 3 zeros. Então, 22 mil. É este número que nós vamos escrever em forma de código de cores. Vamos ver quem é 2 para a primeira e segunda faixa, já que o 22 é 2 número 2. Olhando a tabela, vai ser vermelho na primeira faixa. Vermelho na primeira faixa, vermelho na segunda faixa. E para escrever esses 3 zeros aqui, ó, na tabela até já está mais simplificada essa representação, né? O número de zeros, né? Eu quero escrever 3 zeros, então vou pegar a faixa que corresponde aos 3 zeros. Nesse caso aqui, o próprio laranja. Então, laranja é a nossa faixa pretendida. Beleza. Vamos responder aqui a letra D. Pessoal, Pode falar. por que esse laranja aí, o senhor botou aí? Laranja porque eu quero 3 zeros aqui, ó. Aí você vai olhar aqui na tabela que o laranja representa na terceira faixa esses 3 zeros nesse número que nós estamos formando. Ok? Então, vamos aí para a próxima questão. A próxima questão é um resistor de 5,6 mega, opa, minúsculo não, mega ohms. Vamos lá. Número 5 vai ser o verde, nessa nossa resposta. O 6, azul. Então, nós escrevemos até agora 5 e 6. 5,6 megas é a mesma coisa que 5 milhões e 600 mil. Quantos zeros nós temos aqui nessa multiplicação? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, olhando aqui a tabela, o verde é justamente o que acrescenta esses 5 zeros. E, novamente, prata, porque o exercício pede 10% para todos os nossos resistores que estamos calculando. Então, o nosso resistor de 5,6 megas, ele, na verdade, representado em código de cores, verde, azul, verde e prata novamente. Ok, pessoal? Vou pegar o outro exercício. O outro exercício, eu coloquei lá no nosso grupo, também é um outro exercício de resistor 4 faixas. Vou apagar aqui por enquanto.
Agora, o exercício é o contrário, né? Ele primeiro passou, ele passou o exercício apresentando os números e pedindo as cores. O exercício seguinte, ele está pedindo agora o contrário. Ele está dando as cores. Ele está dando as cores e agora ele quer saber qual é o valor desse resistor. Então, vamos responder aí a letra A, para conferir as nossas respostas para quem fez aí o exercício, né? E tirar as dúvidas para quem não fez. Beleza, letra A, cinza. Aqui é tranquilo, né? Olha a tabela e ver que número ele está querendo utilizar aqui. Cinza, 8. Vermelho, 2. Vai acrescentar, no caso, um marrom, que o marrom, nesse caso, é número 1. Então, nós vamos acrescentar apenas um 0. O nosso resistor, então, é 820 ohms, com uma tolerância de quanto? Mais ou menos, vamos olhar aqui o ouro, né, ou dourado, né? Mais ou menos 5%. Essa é a resposta da letra A. Tranquilo, pessoal? Marrom aí, professor, tira essa dúvida aí. Por que é 0 aí? Porque aqui, ó, olha aqui, a terceira faixa. A terceira faixa que ele está perguntando, está exemplificando, é marrom. Aqui, ó, marrom. Vamos olhar aqui a tabela. Aonde que está o marrom na terceira faixa? Entendeu? Ele diz, na terceira faixa, ele acrescenta só um 0. Então, 820 ohms com mais ou menos 5% de tolerância. Vamos fazer a letra B aí. Letra B. Letra B, ele começa com o resistor vermelho, né? A primeira faixa vermelho, e olhando a tabela, o vermelho é número 2. Repete o vermelho, 2 novamente. E utiliza marrom na terceira faixa. Então, o nosso resistor é um resistor de 220 ohms. Agora, a tolerância de mais ou menos 10%. Vamos lá para a letra C. Tranquilo a letra B aí para todo mundo? Beleza, então a letra C começa com branco, mas o branco aqui é 9. Marrom nesse caso 1. Laranja número 3, só que 3 zeros. Então esse resistor é um resistor de 9.100 ohms, mais ou menos quantos por cento? Se não vem informado a faixa, mais ou menos 20%. Posso escrever também esse resistor de 9.100 através das letras de multiplicação, né? Eu posso escrever esse resistor como um resistor de 9,1 quilo ohms. Professor, Pode falar. esse laranja é 3 0 ou é, só botou 2 0 aqui no PC?
3 zeros, né? Faltou mais um 3-0. zero. Faltou mais um 0 aqui. Obrigado aí. Beleza. Então, na verdade, ele não é um resistor de 9.100, né? Ele é um resistor de 91.000. Do mesmo jeito que eu escrevi aqui embaixo, né? Então, em vez de 9,1, né? Na verdade, ele é de 91K. e com uma tolerância de mais ou menos 20%. Agora sim, agora está correto aí a resposta. Letra D, né? A letra D, continuando na sequência, né? Observando a tabela, começa com branco novamente. Então, 9, marrom, 1, e vermelho, agora sim, né? 9.100, né? Na verdade, eu inverti aqui as respostas, né? E a tolerância de mais ou menos cor de ouro, né? Ou dourado, mais ou menos 5%. 9.100 ohms. Do mesmo jeito, agora sim, valendo o exemplo, né? Eu posso escrever como 9,1 quilo ohms. E para finalizar, a letra E. Pela fé. Minha coordenação não está bacana hoje, não. A letra E começa com laranja, que é o número 3. Branco, número 9. Verde, número 5, só que 5 zeros. 2, 3, 4, 5. Ohms, mais ou menos 20% novamente. Vamos dividir em três casas, né? Três casas significativas. Temos 3 aqui, com 3 zeros, e entre o 3 e o 9. Então, na verdade, esse número aí é 3.900.000. Então, utilizando as unidades, né, que nós vimos lá em mecânica aplicada, esse resistor é um resistor de 3,9 mega 3,9 mega ohms, uma tolerância de mais ou menos 20%. Ok, pessoal? Tranquilo esse exercício aí? Isso tudo, né? Esse exercício é válido aí para os resistores 4 faixas, que é o que nós estamos observando aí. Fazer um comentário rápido aqui do resistor 5 faixas. São resistores de 5 faixas. Só para a gente recapitular para o pessoal que não estava em sala ontem. Como o nome já diz, né, teremos 5 faixas de apresentação. A diferença é que todos os resistores de 5 faixas, eles são chamados resistores de precisão. Então, eu vou começar aqui pela quinta faixa, que é a tolerância, que é o que vai sofrer a maior modificação. Quando eu estava falando ontem que os resistores 4 faixas, ele trabalha com 5%, 10% e 20% de tolerância. Quando nós trabalhamos com resistores de precisão, esses valores aqui, de 5%, 10% e 20%, já são valores com tolerâncias muito elevadas. Então, vamos recorrer à nossa tabela novamente. Vou copiar essa tabela embaixo aqui. Deixa eu pegar uma tabela nova aqui, só um minutinho.
aumentar um pouquinho ela aqui. Beleza. Vocês conseguem observar que aqui, ó, agora a tabela para os resistores de precisão já são essas tolerâncias aqui do lado direito, que não 5% e 10%. Porque se eu tenho um resistor de precisão, vamos dizer aqui, ó, eu tenho um resistor de 1000 ohms. 1000 ohms com uma tolerância de 20%. Tem uma tolerância de 20%, significa que eu posso ter esse resistor entre 1200 e 980 ohms. 980 não. Um momento. De 800 ohms, na verdade. Olha a nossa variação de tolerância aí, né? Nós temos praticamente, de acordo com o cálculo, né? Nós temos 200 para mais ou 200 para menos, para essa variação aí, de 20%. De uma forma simples, né? Se eu estou querendo 1000, ter uma tolerância de 200 para mais ou para menos, é um resistor com uma tolerância muito grande, né? Então, eu não tenho uma precisão muito grande. E olhando agora aqui a tabela, se eu colocar esse mesmo resistor de 1000 e a última faixa dele for a faixa marrom, que tem uma tolerância de 1%, a minha variação desse resistor de 1000 ohms vai ser para mais 1001 menos 999. Olha a diferença de variação na tolerância de 1%. Na verdade, não é nem 1001, é 1010. Só corrigindo aqui. Eu vou ter mais 1010 ou menos 990. Eu tenho uma variação de mais ou menos 10 ohms. Então, com certeza, esse resistor que tem uma tolerância de 1%, ele é bem mais preciso do que o resistor de 4 faixas que tem uma tolerância de 20%. Então, que foi uma das perguntas que o Felipe fez ontem, eu vou encontrar faixa marrom, vermelha, verde, azul, num resistor 4 faixas, aqui? Com certeza não. Aí entra a particularidade que eu falei ontem. Eu ainda não vi resistores de 4 faixas que não fosse branco ou, desculpem, que não fosse dourado ou prata. Sempre resistor 4 faixas vai ser dourado ou prata a tolerância. Nos resistores de precisão, 5 faixas, nós vamos encontrar essas tolerâncias com a última faixa sendo marrom, vermelho, verde, azul, violeta e cinza, justamente para informar uma tolerância com uma restrição maior. Beleza, vamos voltar agora para a informação das faixas. A primeira faixa é justamente o primeiro número. O mesmo vale para a segunda faixa, é o segundo número. E a terceira faixa, o terceiro número. Na quarta faixa, vou escrever um pouquinho mais embaixo, senão vai ficar muito embaralhado. Na quarta faixa, fator multiplicador. Então, podemos ter resistores, por exemplo, de 63,8 ohms, com uma tolerância de mais ou menos 0,5%. Então, vamos escrever
esse resistor de 63,8 nas faixas desejadas. Primeiro número. Aqui a gente vai seguir a mesma sequência do resistor de 4 faixas. Primeiro número. O número 6. O número 6, nesse caso aqui, azul. Segundo número é o 3. Vai ser laranja. Terceiro número, o 8. Vai ser cinza. Vamos escrever, antes de colocar o fator multiplicador, vamos escrever que número nós fizemos com essas cores. Nós fizemos o número 6, fizemos o número 3 e fizemos o número 8. Então, nós fizemos, na verdade, 638. Nós não fizemos 63,8. Como que a gente vai fazer aparecer essa vírgula? Vamos olhar aqui, ó. Olha o que o dourado faz. O dourado, ele multiplica por 0,1. Aqui, dourado. Vamos multiplicar por 0,1 esse 638. O resultado vai ser agora sim o que a gente quer. 63,8. Então, agora o dourado, ele vai aparecer fora da última faixa. Lembra que dourado, no 4 faixas, né? Ele aparecia só na última faixa. Agora, o dourado também pode aparecer... na verdade, o dourado já apareceu também, né, no exercício anterior, na terceira faixa, né? Aqui ele pode aparecer na 4ª faixa como fator multiplicador. Então, nós escrevemos 638 nas cores, mas colocamos um fator multiplicador de vezes 0,1. Aí aparece o resistor de 63,8. A tolerância, 0,5%, vai ser cor verde. Então, o nosso resistor de 63,8 com tolerância de 5%, 0,5%, na verdade, vai ser um resistor de cores azul, laranja, cinza, dourado e verde. Ok, pessoal? Então, o que vai aparecer de diferente de um 4 faixas, que é o que a gente tratou agora há pouco, para o 5 faixas, é que o 5 faixas, ele é um resistor de precisão. Eu comentei ontem na sala, né, aonde que nós utilizamos resistores de precisão. Geralmente em equipamentos hospitalares ou equipamentos de instrumentação precisa. Equipamento hospitalar, por exemplo, temos os respiradores, né, que são bastante conhecidos agora, né, por causa da crise de saúde, né, que nós estamos vivendo. Então, por que nós temos equipamentos respiradores muito caros? Porque estes resistores de precisão, eles têm um processo todo de fabricação dedicado para você ter esse valor exato. Diferente de um resistor de 1000 ohms com tolerância de mais ou menos 20%. Então, se eu tenho um resistor com um valor bem exato, então você pode ter certeza que o processo de fabricação dele é bem melhor do que o processo de fabricação do outro, que não precisa dessa exatidão toda que a gente está observando. Vamos fazer mais um exercício aí. Vou dar 2 minutos aí para vocês fazerem 5 faixas de 25,7 com tolerância 25,7 ohms, com uma tolerância de mais ou menos
0,25%. Dois minutos aí para fazer esse exercício aí. Beleza, como o Rodrigo já colocou a resposta, vamos ver aí a correção, né? O Rodrigo apresentou aí a resposta da maneira correta. Qual vai ser a cor apresentada desse resistor? Primeiro, vamos colocar o número 2, né? Número 2, pela tabela, vermelha. Segundo número, é o 5, vai ser verde. Terceiro número, que é o 7, vai ser o violeta. E vamos ver que número nós escrevemos, né? É sempre bom você tirar essa dúvida de que número você escreveu olhando as cores. Nesse caso aqui, nós escrevemos o número 257. Não é o número que a gente quer. Nós queremos 25,7. O número, a próxima cor que vai multiplicar por 0,1, que é o exemplo anterior que a gente acabou de fazer, dourado. Então, a cor que representa essa multiplicação por 0,1 é justamente o dourado. Então, vamos ter dourado. E a tolerância que eu escolhi de 0,25 vai ser azul. Beleza? Então, bem tranquilo aí a escolha do resistor 5 faixas. Vou fazer a apresentação agora da questão da limitação que todo resistor tem, né? Eu comecei a falar para o pessoal do grupo que estava ontem em sala, né? Mas eu vou falar agora com mais tempo, né? A questão da limitação dos resistores. Escrever mais aqui embaixo. Na questão da potência de trabalho, né? Ou seja, a questão do o quanto que o meu resistor consegue suportar, né? Eu posso colocar um resistor de 1 watt numa tomada de 220, por exemplo. Será que ele vai suportar essa corrente elétrica que ele vai demandar?
Então, vamos ver aqui o que eu quero dizer com isso. Todo circuito elétrico, ele precisa de pelo menos uma fonte de alimentação, né? Nesse caso aqui eu vou representar através de uma bateria, que tem essa representação em série, né? Vamos alimentar um resistor. Opa. Vamos alimentar um resistor. Então, vamos dizer que seja uma fonte 12 volts. E esse resistor é um resistor de 150 ohms. Qual é a corrente elétrica aqui desse circuito? Bem, de acordo com a lei de Ohm, né, que a gente viu lá em março, a lei de Ohm é tensão vai ser corrente vezes resistência vezes a corrente. Nesse caso aqui, este circuito terá 12 volts dividido por 150. Fazendo essa divisão, 12 por 150, 0,08. Vou escrever aqui normal aqui. 0,08 ampere. Se eu escrever 80 miliampere, fez alguma diferença aqui? Todos conseguem compreender aí essa mudança de escala que eu fiz? Na calculadora, né, se você fizer na calculadora científica, que vai apresentar esse número aqui, 0,8, tem uma tecla chamada ENG. Ela está escrita até em maiúscula, essa tecla. Opa. ENG. Aí, você tem que olhar a informação que vai aparecer na calculadora. Vai aparecer 80, lá no finalzinho 10 vezes menos 3. Cálculo científica, né? Você faz essa operação aí. E, na verdade, o X está bem aqui, que eu acabei escrevendo errado. Bem aqui, ó. Vai estar escrito assim na calculadora científica. Se vocês lembrarem aí do que a gente fez no módulo de mecânica aplicada, né, em que eu falei que 10 a menos 3 em escalas multiplicadoras representa milli, que é esse M minúsculo aqui. Então, esse resistor, ele vai limitar esse circuito com essa bateria de 12 volts em 80 miliamperes. Vamos dizer que eu tirei essa bateria 12 volts e substituí agora por uma bateria ou por uma associação de baterias de 24 volts. Qual vai ser essa corrente agora? Essa corrente com 24 volts. Aí é bem simples, né? Pega o 24, a tensão, divide pelo valor da resistência, já que a resistência não mudou.
Então, 24 dividido por 150, nós vamos ter 0,16 ampere. Para quem for usar a calculadora científica, vai ser o valor de 160 miliampere. Ok? Todos estão conseguindo me ouvir? É que a imagem aqui apareceu travada. Só me confirma aí se estão todos me ouvindo aí. Beleza. Beleza, então vamos fazer agora a seguinte consideração. Será que esse resistor de 150 ohms, ele vai aguentar tanto no de 80 como no de 160, desculpa. Esse resistor de 150 ohms, ele suportar trabalhar tanto em 12 volts como em 24 volts? Então vamos descobrir o seguinte. Quando você compra um resistor, ele vem com duas informações, né? Vamos lá. Resistores, informações de compra. Todo resistor, quando você compra, você precisa informar duas coisas. A primeira coisa, o mais óbvio, né? O valor da resistência. E o segundo, a segunda informação que você tem que dar, qual é a potência máxima? Qual é a potência máxima que você precisa para o resistor que você quer? Então, vamos recapitular a fórmula da potência. A fórmula da potência pode ter três formas, que é potência tensão vezes corrente. Posso escrever potência resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. Dois aí. E potência também pode ser tensão elevada ao quadrado dividido pela resistência. Vou escrever agora o número dos que ficaram faltando. Para você comprar o resistor, você tem essa fórmula aqui, ó. Corrente ao quadrado vezes a resistência que você está utilizando. Então, qual seria a potência utilizada? Qual seria a potência máxima do resistor aplicado em 24 volts? E qual seria a potência máxima para esse resistor aplicado em 12 volts, né? Ou com uma corrente de 80 mA? Você vai primeiro calcular, né? Se a resistência é 150, eu multiplico a corrente utilizada, 80 mA. O erro que eu até mandei um áudio para vocês, que eu esqueci ontem na sala de aula, que a corrente é elevada ao quadrado aqui, tá? Por isso que eu mandei aquele áudio fazendo as considerações que a gente calculou errado em sala, porque eu esqueci que é elevado ao quadrado aqui, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai fazer a nossa reconsideração e vamos calcular a potência da forma correta. Então, é resistência, que é 150. Na calculadora, você vai abrir o parêntese e vai escrever o 80 mA. Fecha o parêntese e eleva ao quadrado. A potência desse circuito aqui é 0,96 watts.
Fazendo o mesmo procedimento para tensão de 24 volts, 150 vezes, agora, 160 miliamperes. Elevado ao quadrado. Vamos ter uma potência de 3,84 watts. Então, qual seria qual seria a potência necessária para o mesmo resistor de 150 poder funcionar em 12 watts e em 24? Quanto que teria que ter de potência no meu resistor? Potência útil. Baseando que quando eu vou para o resistor, eu vou dizer lá para o vendedor, eu quero um resistor de 150 ohms, e esse resistor, ele precisa ter tantos watts. Quantos watts seriam necessários aí para esse resistor funcionar tanto em 12 volts como em 24? Se não me engano, existe resistor de 5 watts. Então, você iria por... o Rodrigo colocou 8 watts aqui, né? É porque eu não lembro de cabeça, tá bem, Rodrigo. Não esquece que no mínimo 8 watts, não esquece que em 12 volts é 0,96 watts. Então, se fosse só em 12 volts, um resistor de 1 watt já atenderia. Se fosse só em 12 volts. Se fosse, como eu estou dizendo que ele vai funcionar tanto em 12 como em 24, então ele tem que suportar o 3,84 watts. Eu não lembro de cabeça se existe de 4 watts. Eu sei que de 5 watts existe. Então, se o resistor vai operar tanto em 12 como em 24, os 5 watts ele vai atender todos os dois. Tanto 3,84 como 0,96. Não esquente a cabeça não, Rodrigo. Os demais entenderam aí a situação que eu quero informar aqui? Você não compra só baseado na resistência. Você tem que comprar baseado na potência que você vai precisar. Por exemplo, vamos calcular... Só um minutinho aqui. Então, vamos só calcular aqui os valores comerciais. Eu sei que existem resistores, por exemplo, de 100 ohms por 1/8. Existe 100 ohms de 1/4 de watt. Vamos calcular aí quais são essas máximas aí desses dois resistores aí de 100 ohms.
Não esquecendo, né, que é a fórmula que vocês vão utilizar para descobrir qual é a corrente máxima, ainda é potência igual resistência vezes corrente ao quadrado. Só recapitulando o que eu fiz em sala de aula ontem, como é que eu isolo o valor da corrente? A corrente vai ser calculada potência, que já está aqui do lado esquerdo, né? Só estou mudando de lado, dividindo pelo valor da resistência. Como a corrente aqui na fórmula está ao quadrado, esse quadrado volta para o outro lado, tirando a raiz quadrada dessa divisão. Então, vamos fazer, façam aí esse cálculo de corrente máxima nesses dois resistores aí. Mais 2 minutinhos aí para fazer esse exercício, que é o tempo que eu pego uma água aqui para mim. Só um minutinho. Beleza, pessoal. Vamos calcular aí as correntes máximas desses dois resistores aí. Apesar de ser dois resistores de 100 ohms, né, eles vão ter correntes máximas diferentes. Para quem fez aí na calculadora científica ou no celular, não esqueçam de, principalmente no celular, tá? Celular que é muito passível de acabar errando, você abre parênteses e faz essa divisão aqui dentro, tá? E tira essa raiz quadrada. Então, essa raiz quadrada de 1/8 vai ter o valor de 0,3. Opa, já ia cometendo... Já ia esquecendo um detalhe. Você vai pegar 1/8 e dividir por 100, né? Pelo valor do nosso resistor que nós estamos usando. E tira, agora sim, tira essa raiz quadrada. O valor encontrado, 0,035. Convertendo na escala que nós já vimos, né? Transformando em miliampere, 35 miliampere. É a corrente máxima desse resistor de 100 ohms, se ele for de 1/8. E a corrente máxima desse resistor de 1/4, mesmo resistor de 100 ohms,
vai ser de 0,05 ampere. Ou 50 miliamperes. Pessoal que tentou calcular, conseguiram chegar nesses mesmos valores aí? Beleza, então com essa fórmula aí da potência, utilizando resistência e corrente, nós conseguimos descobrir qual é o valor máximo qual é o valor máximo que o resistor consegue suportar de corrente baseado na potência que ele possui. Então, aqui tem os dois caminhos, tem as duas alternativas. No exemplo que eu falei agora há pouco, né? Eu falei que o resistor trabalha em 12 volts e iria trabalhar em 24, né? Então, nós temos as duas situações, as duas potências de trabalho. Ou ele trabalharia em 0,96 watts, ou em 3,84. Nas duas situações, nós precisaremos de um resistor de 5 watts. Então, quando eu for comprar, eu já tenho que ir com esse valor em mente, de 5 watts, que é o valor da resistência que eu preciso. E também posso comprar resistor já imaginando o valor máximo dele. Então, quando eu for fazer algum circuito, né, algum trabalho com resistores, nós já sabemos qual é a corrente máxima que ele irá trabalhar. Então, temos as duas alternativas. Ou compramos o resistor com a potência que nós queremos, ou compramos o resistor com a potência que ele já tem, e aí a gente trabalha a corrente máxima que ele irá suportar. Nessas duas situações, né, que foi o que eu falei ontem em sala, que, por exemplo, se nós tivéssemos uma corrente de 40 miliamperes aplicada, o resistor que possui 1/8 de watt, ele não serviria para a gente, porque 40 miliamperes estaria além dos 35. O que vai acontecer aí nessa situação, se eu ultrapassar a corrente máxima do resistor? Se eu ultrapassar a corrente máxima do resistor que nós estamos utilizando, né, vocês vão ver um resistor totalmente danificado, né? O resistor vai queimar na placa, no circuito que ele está trabalhando. Essa regra que eu estou apresentando aqui para vocês vale tanto para o resistor físico, convencional, que você já conhece, como aqui nessa imagem que eu estou colocando. Só um minutinho. Isso aqui esses dois retângulos, né, são dois resistores de SMD. Então, essa regra que eu estou falando aqui para vocês vale tanto para o resistor convencional, né? Deixa eu achar aqui a foto. Agora sim eu achei uma foto original. E nem isso aqui, ó. Esse resistor, com certeza, ele queimou por excesso de corrente que passou por ele. E passou tanta corrente nesse resistor que ele praticamente rachou a superfície dele. Então, essa regra de corrente máxima vale tanto para esse tipo de resistor
como para esse modelo aqui, SMD. Eu não posso simplesmente... o resistor é 100 ohms, eu vou colocar em qualquer lugar. E foi a pergunta que eu fiz logo no início, né? Imagina se você pega um resistor de 100 ohms e coloca numa tomada 127. Se você fizer isso, colocar um resistor de 100 ohms direto numa tomada 127, você vai ter 12,7 amperes de corrente. Então, se eu tenho 12,7, só para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje. Estou dizendo que eu estou pegando um resistor de 100 ohms. E vou ligar esse resistor em 127 volts. Eu vou ter uma corrente elétrica, 127 dividido por 100, vou ter uma corrente elétrica de 12,7 amperes. Que potência esse meu resistor precisa ter para suportar tanto o 127 e principalmente os 12,7 amperes? Vamos recorrer à fórmula da potência, né? Resistência vezes a corrente elevada ao quadrado. Então, o valor da resistência é 100. 12,7 elevado ao quadrado. Que potência é essa aqui? Deixa eu calcular aqui também, junto com vocês. (12,7 elevado ao quadrado vezes 100. A potência teria que ser de 16.109 watts. Ou seja, é uma potência muito elevada para um resistor muito pequeno. Então, dessa forma aí, esse resistor de 100 ohms ligado diretamente numa tomada 127, com certeza esse resistor ele vai fumar. Acho que não vai dar nem tempo de fumaçar, ele já vai estourar direto. Compreendido aqui, pessoal, essa informação? Então, não é porque um resistor ele tem essa capacidade de limitar a corrente que vai aguentar qualquer situação, né? Eu tenho limites também para o meu resistor. Então, se o meu resistor tem limite de potência, eu tenho a corrente máxima que ele suporta e para poder trabalhar também de forma segura. Beleza, pessoal? Essas informações aqui, o pessoal que já está mais antigo, né? Porque a nossa turma tem um novato que está pagando matéria. Essas informações eu não passei bem explícitas lá no módulo de eletricidade, mesmo porque o módulo de eletricidade foi mais para a questão de conhecimento das unidades e das aplicações de eletricidade em si. Mas aqui no módulo de eletrônica básica, né, já temos que levar em consideração essas informações de potência máxima, de potência de corrente máxima, de consumo, entre outros. Na segunda-feira, vamos fazer exercícios de associação de resistores, o série, paralelo e misto. Vamos utilizar uma aplicação prática, que é justamente o teste de motores, que tem uma teoriazinha que a gente consegue detectar qual é o valor da resistência da bobina de um motor, e se baseado na leitura com o multímetro, se esse motor elétrico ele está em condições de funcionamento. Então, pessoal, daqui a pouco que eu digo, até amanhã de manhã, na verdade, eu mando o link da nossa gravação
Vou mandar a parte do PDF que fala sobre a associação de resistores para que o pessoal do grupo 1 vai assistir a aula presencial na segunda-feira e o pessoal do grupo 2 faça a leitura dessa apostila que eu vou mandar. E aí a gente continua na nossa sequência. Grupo 1, grupo 2, fazendo o revezamento durante a semana. E vamos fazendo outros exercícios durante a semana. Então, até amanhã eu mando o link da gravação e o PDF da apostila que iremos usar durante a semana. Só recapitulando que a nossa sala mudou para a sala 40 do Centec 3. Tá? O pessoal do grupo 2 já foi na sala 40. Então, para o pessoal do grupo 1, não esqueçam que vai ser sala 40 a partir de segunda-feira. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa a falar? Se não tiverem, pessoal, então desejo um bom final de semana a todos. E nos vemos aí na segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado aí a todos e uma boa noite aí para vocês.